RTM, Rádio Transmundial de Portugal. A RTM apresenta Parar para Pensar. Temas atuais com uma perspectiva bíblica. Todas as semanas com Francisco Sacoenda Doido. Olá, meu amigo. Espero que estejas bem e que a sua família também esteja bem. Estamos de regresso para mais uma edição do Parar para Pensar, esse espaço especial e especializado, não é? Onde nós conversamos em vários tons, digamos assim. Bom, quando eu falo em conversar em vários tons, quero dizer conversar sobre e a partir de vários pressupostos, não é verdade? E é com os pés no firme pressuposto de que a Bíblia é inquestionável e infalivelmente Palavra de Deus, portanto estes são pressupostos nos quais eu anelo e creio, firme nesse pressuposto, não é? De que a Bíblia é a Palavra de Deus, tal como já apresentei, inquestionável e infalível. Eu gostava de convidá-lo a que possamos ler juntos, não é? O texto de Provérbios, capítulo 15, versículo 3, para pararmos e pensarmos um pouco sobre esse texto. Está escrito assim: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. De certeza que quando ouvimos expressões do tipo olhos de Deus, braços do Senhor ou mesmo os dedos de Deus, a nossa mente é logo tentada a partir do que nós já conhecemos, não é? E ali então começamos a imaginar como seriam os olhos de Deus, partindo de tudo que nós já sabemos sobre os olhos, qual é a capacidade do alcance dos olhos de Deus, ou quão fortes seriam as mãos de Deus, ou qual seria o formato dos dedos de Deus, ou outra descrição semelhante teríamos feito. A Bíblia em vários lugares descreve Deus ou alguma das suas ações usando expressões claramente humanas. E eu penso que isso é feito a fim de facilitar tão somente o nosso entendimento da natureza de Deus, não é? E que sabemos todos que desde o Antigo Testamento que vemos isso sendo realizado com uma relativa facilidade. Portanto, para a Bíblia não há muito de estranho dizer, por exemplo, que os olhos de Deus, não é? Outra coisa parecida. Mas também precisamos perceber que toda vez que a Bíblia, não é, descreve Deus atribuindo-lhe características puramente humanas, isso de per si já deve ser visto como um ato amoroso mesmo da parte de Deus, como expressão de sua condescendência, não é? É também uma alusão geralmente quando Deus é descrito com expressões humanas, isto é uma alusão ao seu cuidado ou talvez à universalidade do alcance do seu poder. Partindo do meu texto de hoje, não é, que fala dos homens bons e dos homens maus, e também de como Deus é descrito de forma humana, isso já também pode ser visto como um sinal de que Deus deslocou-se da eternidade, não é? E inseriu-se no tempo. Claro que se nós já sabemos que Deus é eterno, não é? Como podemos concebê-lo com os olhos iguais aos nossos? Sabemos que aqui de forma implícita fica claro que há uma espécie de deslocamento realizado por Deus, não é? Aumentar-se da eternidade e inserindo-se no tempo. E isso em si já tem um valor devocional. Hoje nós, partindo da nossa limitação humana, não é? Quando estamos cansados, apelamos a que sejamos suportados pelas mãos de Deus. Quando doentes, suplicamos que sejamos curados por Deus. E partindo do meu texto de hoje, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando quer sejam os maus e também os bons. Eu estou imaginando os olhos de Deus contemplando o que acontece dentro das quatro paredes da casa de um casal de Lisboa que, por sua inclinação e sedução ideológica e conclusões humanas, terão decidido fazer das coisas da igreja e da fé uma mera história, em que o protagonista, que é Jesus, então falhou, enquanto os seus pobres seguidores continuam insistindo em falar de uma verdade que não mais cabe na cabeça do europeu do século XXI ou do outro qualquer ser pensante.
Mas para lá de todas estas contradições e lucubrações, não é? 3 verdades se acham de modo implícito no meu texto de hoje. Né? A primeira verdade simples é que, afinal, Deus vê. E ainda que não com os olhos semelhantes aos nossos, mas Deus vê. E o meu texto fala dos olhos do Senhor. Né? E nós temos que dizer isso aos líderes mundiais, às associações que apregoam um mundo sem Deus, uma graça que não se alcança e um mundo melhor sem Deus. Estão dizendo que é possível termos um mundo melhor sem Deus e que nós não precisamos dele, um mundo sem Deus e que o mundo pode viver muito bem sem esta ideia de Deus. A segunda verdade que emana do meu texto é que os olhos do Senhor estão em todo lugar e contemplando. Okay? Não são olhos inativos, inanes ou, vamos dizer assim, passivos. Mas Deus está olhando e contemplando. Portanto, fixou a sua atenção e está preparando uma resposta. É isso que se pode depreender. Finalmente, o meu texto também defende que este olhar de Deus é um olhar proporcional à sua justiça e descansa em seu próprio conceito de verdade, justiça e paz. De tal sorte que ele é justo no seu falar e também será e é puro no seu julgar. E todo homem precisa não esquecer que existem coisas que nunca irão depender da nossa opinião para que elas aconteçam. Não é? Por exemplo, podem existir pessoas que detestam a morte, não é? Tendo em conta a sua crueldade, como essas pessoas dizem. Mas apesar de todo o preconceito, apesar de todas as opiniões sobre a morte, ela continua acontecendo e sendo temida pelos vivos. A própria Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 9, versículo 4 a 5, para aquele que está entre os vivos há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto, porque os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos nada sabem. Então, para terminar nossa breve conversa de hoje, partindo do meu texto, que eu acabei de ler de Provérbios 15, 3, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons, não é? Devo dizer que todo ser que respira, então não importa a sua cor, não importa a sua classe social, não importa a sua nacionalidade, porque agora vivemos na era da exibição das nacionalidades, não é? Eu sou americano, eu sou cidadão europeu, eu sou cidadão russo, eu sou. Estamos voltando àquela doença dos filipenses que tinham orgulho de ser pertença da colônia romana, não é? Com muita pena, com muita pena. Não importa a nossa nacionalidade, não importa o pensamento filosófico ou o nosso estilo de vida. O certo mesmo é que há um Deus que está vendo, um Deus que está contemplando e é um Deus que dará aos maus o fruto da sua maldade e aos bons o resultado da sua fé. Você não precisa acreditar ou achar que o que estou dizendo é verdade. Só precisa estar preparado quando o tempo de Deus chegar. Pense nisso. Fique com a bênção de Deus e eu espero por si no próximo Parar para Pensar. Apresentamos Parar para Pensar, um programa semanal com Francisco Sacoenda Doido. Este conteúdo está disponível nas principais plataformas digitais. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.